Pronto, já deixa eu chamar aqui. Chegando, tá chegando. Augusto, boa noite, tudo bem? E aí, tudo bom? Bem-vindo! Eu bem, Pro, e você? Muito bem, tudo indo bem. Aliás, re-bem-vindo, né? Opa, fazendo um revival. Ó, sem perder as tradições. Cheers! Cheers, hoje eu tô com chocolate. Ó, tá bem também, hein? E aí, Pro, como é que você tá? Você tá bem? Tô bem, aqui na luta, mas bem. Ave Maria, né? Eu tava vendo. A gente fez uma das primeiras lives, então assim, a gente tá falando, acho que foi de uns 3 meses para trás, né? Então, a gente tava naquele momento que a pergunta, a bola da vez era o que que vai ser, né, dessa pandemia, o que vai ser após a pandemia quando acabar, né? Que aí Exatamente. você ficava brincando, falando, né, a resposta de 1 milhão de dólares, né? Quem souber responder isso daí ganha e tudo mais. E eu acho que a gente andou bem, né, no sentido de ter progredido dentro do processo, o que começou a trazer uma visão um pouco mais clara, um entendimento um pouco mais claro, né, do que está acontecendo. E eu acho que isso daí começou. Eu acho que de cara é importante a gente dizer que a gente continua não sabendo, né? Ninguém sabe, ninguém vai prever o futuro. Mas eu acho que trouxe dados e fatos, indicadores. Eu super te acompanho, né? Vejo as tuas redes sociais sempre sobre dados e informações relevantes que começam a demonstrar uma tendência de comportamento e da forma de se relacionar entre o consumidor e as marcas, né? Isso mesmo. Acho que a gente fez a nossa live, devia ser assim nas primeiras 3, 4 semanas da pandemia, né? Então tudo era ainda mais incerto. A gente ainda tem uma incerteza, né? Porque a gente não sabe se vai rolar uma vacina, se não rola essa vacina. Ao mesmo tempo que rola, que é possível que role uma vacina e se ela vai ser eficiente, a gente tem aí alguns avisos novos, né? De que o vírus, o coronavírus, ele pode sim sobreviver numa superfície, né? A China fez esse alerta, fez um baita escândalo, né? Recentemente com a BRF, porque a China é importadora de uma série de, desculpa, carnes nossas, em especial frango, né? De entre outras, e a China fez um exame na mercadoria da BRF que chegou lá e botou a cultura do cancela. Falou, cancelado, BRF está Mentira. cancelada, devolve tudo, a É gente não mesmo. quer mais BRF. E daí a China tem um protocolo rigorosíssimo de análise das carnes, né? Então agora comprou uma briga com a BRF falando, explica aí como é que essa carne contaminada chegou aqui. E a BRF está falando, o que é isso? Vocês são o louco do rolê. Cadê a liberdade de expressão? Não me cancela, não. Não vem com essa, não, que eu cumpri todos os protocolos. Então, tem uma briga aí agora recente, né? Isso foi noticiado somente hoje, entre China e BRF, né? Mas a BRF está alegando que ela é a boazinha do rolê, que ela cumpriu todos os protocolos. A China está dizendo que a BRF deu uma descuidada, ou se não deu uma descuidada, o que importa é que o vírus está lá e que ela não vai consumir essa carne. Então a gente tem aí, né, um impasse, uma tensão. Imagina se a gente estiver consumindo carne contaminada, né? Jesus amado. Pois é, eu dei um riso aqui de nervoso, riso nervoso, né? Imagine então se a gente tiver realmente uma possibilidade de ter o coronavírus na superfície da carne resistindo e se a gente consome. Mas aí esse consome tem uma série de perguntas, né? Que a medicina vai ter que responder. Ué, mas será que ao consumir, né? Porque também, principalmente carne de frango, é muito raro a gente consumir crua. Então vai ter aí uma questão. Não, mas espera aí, né? Essa carne foi assada, essa carne foi cozida, essa carne foi degustada como? Na hora que ela entra no nosso
organismo, o vírus resistiu à fritura, resistiu à grelha, resistiu ao cozimento, o vírus consegue resistir na mistura de outros alimentos, né? Tem uma série de perguntas aí, mas a China apertou o botão do cancela, né, para a BRF. Então, a gente tem essas questões. Vocês estão vendo que vocês nem precisam assistir telejornal, né? Eu já trouxe aqui, já estou fazendo a concorrência com o telejornal da Globo. As notícias mais quentes a gente vê por aqui, no nosso bloco, e comenta. E esse que era o assunto leve, era só de introdução, era só para ir esperando o pessoal chegar para dar. Agora, bens a Deus, hein? Já começamos assim com os dois pés no peito. E toma essa então, né? Boa noite. Pois é. Ô, Bro, me faz um favor, né? Se apresenta, então, fala um pouquinho de você, quem você é rapidamente aqui, só para quem, caso alguém não te conheça aí, saber um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né? E a gente já iniciar nesse assunto que já está mais que quente, inclusive. Eu sou Fábio Mariano, me acompanhe aí nas redes, vai ser um prazer ter vocês comigo, né? O meu Insta é @FábioMarianoBorges, super fácil é meu nome. E eu trabalho há 30 anos com pesquisa de mercado, comportamento de consumidor e tendências. Tem uma trajetória, né, muito larga, muito intensa, pela qual eu passei por agências de propaganda, indústria, né, fui veículo também, instituto de pesquisa, né, já desde 2004, completando aí 16 anos, eu lidero a Insearch, que é a minha empresa de pesquisas de mercado, que cada vez mais está focada em pesquisas de consumer insights, né? E eu sou sociólogo do consumo, né? Tenho uma formação em publicidade, marketing, mas fiz um mestrado e doutorado em sociologia do consumo e sou professor atualmente da SPM já há um bom tempo, aonde eu dou aulas nos cursos de MBA, também no mestrado profissional em comportamento do consumidor, né? E também sou professor do MBA da USP, Exalc e da FIA-USP. Uou! Uou! Boa! Então, Pro, seja bem-vindo mais uma vez. Para quem não sabe, né, é a nossa segunda live nesse período de pandemia, por isso a brincadeira com o bem-vindo. Gente, quem está chegando aqui agora, o tema que a gente vai abordar hoje é a respeito do processo da formação dessas novas pessoas e as novas formas de relacionamento em pessoas e marcas, tá bom? O meu canal é um canal de empreendedorismo, então a gente vai trazer um pouco aqui realmente essa bagagem, experiência do Pro para isso, que é esse entendimento sobre o comportamento humano, mas em essência, em base geral, a gente vai falar de gente, né? Então não muda muito aí as questões, né? Então, se você faz sentido para você, clica aí no aviãozinho, compartilha, envia, chama mais gente aqui para curtir esse papo junto com a gente, muito gostoso. E se tiverem dúvidas e questionamentos, clique aqui na cartinha com interrogação e façam suas perguntas que a gente vai, dentre os blocos, vai respondendo cada uma delas. Inclusive, algumas questões que você trouxe aí, teve alguém que não fez uma pergunta, mas trouxe uma contribuição, que foi o Luiz, que ele falou que o vírus não sobrevive a mais 60 graus Celsius. Então, né? Se a gente colocar ali no óleo para fritar, a tendência é que ele morra, né? Estamos com essa esperança. Só que enquanto, né, o vírus não é uma boa notícia, espero que tenha que seja de fato isso, em especial com o coronavírus, né? Porque a gente tem comportamentos virais diferentes, né? Uhum. Espero que também seja. O grande problema é que, enquanto isso, a gente pode ter, se isso se confirmar, né, a presença do coronavírus lá na superfície da carne, a gente pode ter um estremecimento do comércio exterior, importação e exportação. Então, um aumento de protocolos, um aumento de fiscalização, né, e isso, com certeza, vai impactar nos preços. Né, vai impactar no preço final para o consumidor, vai impactar no custo, né, de produção, porque a gente vai ter uma fiscalização mais custosa, né? Então também não está molezinha, né? Receber um carregamento de carne, encomenda chega, né? Vem do Brasil, chega na China e os caras ficam lá testando todos os pacotinhos de carne, né?
Uau, a gente está falando de volumes de toneladas, toneladas, toneladas e toneladas. Então, isso pode ter um impacto aí nas relações, né, de comércio exterior. Né? Então, é como eu disse, muito provavelmente eu acho que a gente escapa bem aí se for confirmado que o vírus ele está presente na carne. A gente pode escapar bem, pode dar um impacto nas comidas cruas, em especial na comida japonesa, pode dar ali, né, um estremecimento também. Vamos ver o que vai acontecer. Né? A gente está sempre aí nas incertezas. O negócio que essa notícia, ela eu acho que impacta muito mais as relações de comércio exterior do que, na verdade, né, um avanço de contágio, né, da gente ser contaminado. O que está aí impactado é a vida de empreendedor mesmo. Perfeito, não, perfeito, é isso aí. Tanto que a bolsa vamos dizer, é o termômetro, né? Se a gente tá doente, a gente vai pôr o termômetro lá, bom, não tem mais de mercúrio, né? Agora é o digital, ou de infravermelho, que a gente vai entender a temperatura. Eu acho que a temperatura desse comércio exterior internacional, principalmente entrando na bolsa, né? E a bolsa vem respondendo aí nas últimas 2 semanas de uma maneira bem severa, né? Então, muito provavelmente isso aí que você está falando já além de tendência, já é um fato, né? Isso. Mas assim, eu queria focar um pouco na questão, nessa primeira parte, vamos dizer, da nossa frase ali, que são essas novas pessoas, certo? É lógico que a gente não vai conversar, né, de uma maneira idealizada, né? Nossa, o mundo acabou, todo mundo que existia foi embora e agora só tem novas pessoas. Não, a questão não é essa. Mas a questão é, eu percebo, né, pelo menos no meu meio, que a gente teve a oportunidade, muitos de nós tivemos a oportunidade de desenvolver, de melhorar, de evoluir. Cada um teve aí o seu próprio desafio. E entendo que surgiu um novo tipo de pessoa, um novo tipo de comportamento, né? Percebo pessoas às vezes mais preocupadas, menos tolerantes a algumas questões, pessoas mais exigentes. Quer dizer, eu percebo o consumidor de modo geral com muito mais força do que ele já tinha antes, né? Com muito mais voz, com muito mais posição de fala, né? Então, eu queria saber como que você vê isso e da maneira que você vê, quais são as principais características que você entende desse consumidor, né? Eu ainda não vejo já esse despontar das novas pessoas. Eu acho que essas pessoas ainda estão em gestação, está mais ou menos em 2 meses de gestação, está demorando muito esse parto. Né? Esse parto já era esperado lá para 2015, 2016, mas esse neném é danado, ele dá susto, ele fica assim, agora eu vou nascer, aí não nasce, agora eu vou nascer, aí não nasce, aí corre para o hospital, não vou nascer agora não. Aí não nasce, né? E fica gerando essa tensão aí. Você que é pai recentemente, então você sabe muito bem o que é essa tensão do nascimento, né? Ave Maria. Então, assim, virou e falou, nossa, eu não estou muito bem hoje. Opa, será que vai nascer? Espera aí, deixa eu já ficar aqui de plantão. Então, eu acho que a gente está muito de plantão ainda e que isso ainda não está efetivamente rolando. Quanto às vozes, né, eu vejo que na verdade, elas não intensificaram, elas estão se solidificando, porque a gente tinha vozes que já ocupavam o digital, e daí essas vozes que já estavam antes, elas estão agora, né, surfando gostoso nessas ondas digitais, porque elas já estavam mais acostumadas, então elas já têm um olhar de algoritmo, elas não precisam ser especialistas, né? Mas elas já estavam mais enturmadinhas na festa. Sabe aquela coisa, né? Sabe quem é quem na festa, quem é quem no rolê. Então elas já estavam mais enturmadinhas, sabe quem é o algoritmo, sabe se um post com foto rende mais ou não, se um post com ilustração rende mais ou não. Então isso é uma verdade. Eu acho que essas vozes, elas não se ampliaram tanto, mas que elas, né, estão se profissionalizando. Então, que eu estou mais para contratar, né, empreendedores digitais para trabalhar numa comunicação, mesmo que seja para a TV, do que para contratar um pessoal de agência de propaganda. Né? Uma pessoa formada em publicidade. Eu não sei para que isso serve, a pessoa formada em publicidade. Eu fico assim, que gente esquisita. Mas aí não precisa ser nem hoje, né? Eu nunca sei, porque nem de diploma a gente precisa, né? Exatamente, olha, eu ia realçar sobre isso, que o Al Rais lançou um livro no ano 2000, A Queda da Propaganda, e que na época gerou uma baita polêmica, xingaram o Al Rais,
né? Se fosse a época da cultura, se já fosse cultura do cancelamento, iam cancelar o Arraes, né? Mas o Arraes, assim, pleno, né? Pleníssimo, as pessoas reclamando e os livros vendendo desesperadamente, né? Porque ele gerou uma polêmica, vejam, isso há 20 anos. E daí, há 20 anos, ele falava o quê, né? E eu me lembro que eu reforçava muito, eu gostava muito dessa teoria do Allrais, esfregava esse livro na cara de todos os alunos, né? E claro que eu não vou me lembrar de grandes detalhes do livro, mas o Allrais dizia que nesse século o que ia importar era relacionamento com as pessoas. E publicitário não sabia fazer isso. Aí o Allrais falava, primeiro, o publicitário não sabe se relacionar com as pessoas. Segundo, o publicitário não sabe o que são pessoas. Né? Acho ótimo. Sensacional. Né? Sensacional. O publicitário nem sabe o que é gente, né? Porque ele também não é muito gente, então ele não consegue, né, saber quem é gente. E terceiro, né, publicitário não consegue fazer uma campanha que não seja meramente de venda. Compre agora, compre 3, compre 5, tem desconto. Então, o Allrais estava aí provocando que toda essa linguagem da publicidade iria desaparecer. Claro que o Allrais não tinha como prever, não tinha como desenhar redes sociais, né? Empreendedores digitais. Mas então eu acho que isso que já tinha sido anunciado lá há 20 anos está se confirmando, né? Então isso quer dizer o quê? Agora essa corrida do digital ela está ficando bem séria. Porque tem um povo que já está nessa corrida há 10 anos, né? Há 8 anos. Então esse povo já está mais experimentado. Vou dar alguns exemplos super classicões, né? Não vou dar exemplo de assim, os desconhecidos. Vou dar os exemplos classicões meramente porque ficam mais fáceis, né? O Ícaro de Carvalho. Quando a gente fez a nossa live, ele tinha no curso dele, o Novo Mercado, 13 mil alunos. Hoje, ele já tem mais de 20 mil alunos. Nossa Senhora. Então, a gente está falando aí de um crescimento de pelo menos 80%. Assim, em 3 meses, né? Quem é que está crescendo isso em 3 meses, né? Só que daí, na hora que eu estou acompanhando ele, que as pessoas perguntam, nossa, como eu tenho um crescimento desse? A resposta dele é, como eu, fique por aqui durante 10 anos, né? Então, ele já está há 10 anos nesse rolê. E, recentemente, ele foi mostrando os primeiros posts dele lá no Orkut, aí os primeiros posts dele lá no Facebook, aí ele postou e falou, de dar muita risada disso aqui, olha o que eu aprontava. De modo que ele está falando que ridículo, eu não tinha noção nenhuma do que eu estava fazendo. Mas aí hoje ele tem um conhecimento precioso, né? Ele, o Primo Rico, outro dia, né? O Primo Rico estava fazendo em julho umas lives de grátis, né? A respeito de provérbios, fazendo uma interpretação de provérbios para os negócios, para os empreendedores, e isso acontece às 5 da manhã. Então, teve um dia que eu fui lá, né, ver o que rola nesse rolê. O que rola no dia que eu assisti era mais de 100 mil pessoas. Aí depois, né, eu fui ver um outro dia, estava rolando mais de 300 mil pessoas às 5 da manhã. Né? Agora, ele também, ele não é novato, ele não montou o perfil dele agora, né? Ele não foi lá fazer o curso do Novo Mercado, do ICO, ele falou, agora eu vou aplicar tudo isso. Então, o que eu vejo, e que vai ser inevitável, tem um pessoal muito mais experiente, que já sofreu muito, persistiu, ganhou um baita conhecimento e que hoje consegue manobrar isso muito melhor nas redes, né? Eu, nas redes, eu sou pequenininho, mas eu também estou há um bom tempo. Acho que no Insta eu estou, acho que desde 2012 ou 2010, alguma coisa assim. Então, quer dizer, estou completando uma década. Então, o que aconteceu? Quando a gente fez a nossa live, eu tinha 6 mil seguidores, quase 6 mil seguidores. Hoje, eu já tenho 11.800 seguidores. Uau. Né? E, recentemente, eu estou no crescimento que é 100 novos seguidores por semana.
né? Então, isso é porque eu estava lá, o perdido do rolê, né? Lá em 2012, 2015, postando fotinho de viagem e tal. E daí hoje, né? Na hora que começou, aliás, desde setembro do ano passado, eu estava vagarosamente mudando, né, as minhas estratégias com o Insta. Então, daí, o que, que aconteceu? A pandemia me fez amadurecer mais rápido, né? Porque me deu mais tempo, né? Você tem um volume maior de pessoas nas redes. Então, por isso que eu digo, não que as vozes agora se ampliaram. A gente tem mais gente nas redes, mas tem um povo que está ali, muito novo no rolê. Ainda está só postando, né, a foto dos pezinhos. Você lembra aquelas fotos clássicas? O pezinho na beira da piscina, Exatamente, né? eu falo na praia. Então, gente, isso daí é de 2012, já foi, né? Nem a Pugliese faz mais isso, né? Ah, Então, para aí, ela existe ainda? Eu existe, acompanhei ela até o babado dela, depois ela foi lá e bloqueou o canal e eu não acompanhei mais. E aí? existe. Eu acho que tem um pessoal que merece todo o nosso respeito, Tá. né? Independente do que eles andaram errando. Então, a Pugliese é uma delas. Ela merece todo o nosso respeito. Ela tá nesse rolê desde que o Insta surgiu, né? É praticamente isso. Isso é sério. Ela é uma das primeiras influencers do mundo, uma das primeiras influências que atingiu um número gigantesco de seguidores, né? Até o escândalo lá que ela se envolveu, que ela se envolveu não, que ela provocou, ela tinha 4 milhões, né, de seguidores, só de cotas de patrocínio, ela tinha contratos que somavam, né, dizem que chegavam entre meio milhão, isso só com, né, só ela postando já estava rendendo aí cerca de meio milhão na conta dela. Ninguém acerta essa conta muito precisamente, claro, mas dizem que esses contratos eram 300 mil a 500 mil reais. Então, sim, ela teve um erro, né? Esse erro foi um erro feio, não é assim, eu não estou falando coitadinha da Pugliese, mas ela, por exemplo, ela soube administrar isso muito bem. Então, ela teve esse escândalo, a primeira vez que ela foi se pronunciar, eu acho que ela se pronunciou da forma mais errada, né? Que ela teria outras formas, mas tanto que ela aí estava consciente disso, se pronunciou rapidamente. Então, quer dizer, ela não é nova no rolê, ela não ficou assim, daqui a pouco eu me pronuncio, daqui a uma semana eu me pronuncio. Não, ela se pronunciou em menos de 24 horas e, né, desativou o perfil, né? Deu uma desativada da conta e recentemente voltou. E recentemente voltou lá restabelecida, poderosa, né? Totalmente sintonizada, né? Com o espírito do tempo, com as tendências. Tá. Então, o que, que a gente percebe? Ela não ficou nesse período na depressão. Ainda que ela tenha tido depressão, ela falou, bom, já tive meu momento bloco depressão do dia, das 8 até as 10 da manhã. Depois, deixa eu ir lá fazer a lição de casa. Então, ela voltou, sim, com a lição de casa feita, está ativa, perdeu muitos seguidores, perdeu um número significativo, mas ela está mostrando o quê? O que ela nos ensina, né? O segredo do empreendedorismo. A gente sempre pode recomeçar. E quando a gente recomeça, na verdade, a gente não está recomeçando do zero, né? Quando a gente recomeça, a gente está. Porque tem muito essa frase, a gente pode recomeçar do zero, perdi tudo e recomeço do zero. Não, cara. Você pode ter perdido tudo financeiramente e ainda ter contraído muitas dívidas. Mas você começa pelo menos do 20, né? Porque você já começa com conhecimento. Então, a não ser que você, um sujeito, não aplique aquela lição que aprendeu, né? Mas ela mostra aí que essa rede digital, esse empreendedorismo digital, ele está ficando, de fato, mais sofisticado. Não dá mais para brincar de foto de pezinho. Eu vou botar foto do pezinho e vou ganhar tantos likes e vou fazer e estou esperando os recebidos das marcas, né? Não vai mais para rolar isso. Então, um movimento, o que eu diria de novas pessoas, né? Que daí eu vejo é que essas pessoas, na verdade, elas já têm aí uns 5, 10 anos de idade, né? Então elas estavam tudo no prezinho e de repente agora
elas apareceram, cara, já no primeiro ano da faculdade. Eles já apareceram assim, eu tenho 10 anos, mas eu já estou aqui na faculdade, eu inclusive posso ensinar. Então o negócio está mais poderoso. Ainda nisso, eu acho que tem uma outra trend que é muito legal dessas novas pessoas, que as redes digitais mostrou durante a pandemia que ela pode, que ela oferece oportunidade para todo mundo, né? Não necessariamente, aí eu vou frisar, vou pegar carona na sua expressão que é muito bom, novas vozes, né? Então diria que são novas vozes empreendedoras, bem no nosso tópico aqui mesmo. Então, que não são as novas vozes ativistas, as novas vozes intolerantes, as novas vozes do bem, né? As novas celebridades, né? Os novos influencers, nada disso, são os novos empreendedores. Então, como eu estudo muito comportamento nas redes sociais, eu vi, né, presenciei recentemente, eu não tenho como mensurar isso, empreendedores que começaram durante a pandemia, que sacaram que, né, que a rede digital ela tem uma outra forma também, que ela oferece outras possibilidades, e daí os caras estão lá, né, nesse princípio, engatinhando com o negócio deles. Então, tem gente já com 900 seguidores que está vendendo, tem gente com 400 seguidores, mas está vendendo. E daí, o que essas pessoas estão nos mostrando? Né? Realmente o império dos nano-influencers, né? Os influencers que têm até 5 mil seguidores. Né? Então, eu tenho acompanhado gente que tem 400 seguidores e está conseguindo completar a renda, está conseguindo pagar algumas contas. Né? Perfeito. Olha, isso já é muito positivo. Até mesmo porque seguidores, né? A quantidade de seguidores é diferente do impacto, a relevância, o engajamento, a influência que a pessoa tem, né? Então, por exemplo, eu dentro do meu meio, do meu segmento, né, que é empreendedorismo, tem alguns amigos, algumas pessoas mais próximas que têm páginas com mais gente, né? 15 mil, 20 mil. Só que, puxa, não tem curtida, não tem comentário. Então, quer dizer, você prefere ter uma página com alto volume de seguidores que não falam com você? Ou você prefere ter pessoas que você sabe, conhece, relaciona, né? Até por muito tempo, vamos dizer assim, um pouco antes aí da pandemia, né? Acaba que eu, em outra proporção, em outra medida, acabou também tendo um crescimento exponencial da rede durante esse período, mas até chegar nesse momento, eu falava com muito orgulho, né? Falava, eu conheço cada um que está na minha rede social, literalmente. Por quê? Porque eu desenvolvi e cultivei cada uma dessas amizades. E eu vou ter pessoas aqui que eu me relaciono. E eu sei quem é. Se eu abrir, eu vou abrir. Esse aqui é fulano de tal, eu conheci tal dia, em tal lugar, em tal momento. Então, quer dizer, eu realmente poderia não ter um número muito grande. Mas o impacto e a influência, o relacionamento, o engajamento com ele, muito grande, né? Que eu acho que isso é mais ou menos o que a gente está falando. Agora, o que eu percebo, e o que a gente está colocando dessas novas vozes, desse novo momento, que é muito legal, eu percebo um momento anterior, né, e aí estavam da publicidade, onde a voz estava realmente com as grandes marcas, com as grandes comunicações, né? Havia realmente um monopólio assim, da informação. E eu percebo que essa dilatação, que essa pluralidade, né, trouxe voz para mais pessoas, né? Mais pessoas invisíveis. E aqui eu não estou falando de nenhuma minoria específica, certo? Estou falando de pessoas de um modo geral, né? Todo mundo meio que começou a ganhar voz. Gente que talvez merece e precisa, gente que, puxa, a gente talvez gostaria que continuasse sem voz, mas tudo bem, tem também, né? Mas o que a gente percebe por exemplo, às vezes um influencer com a voz dele e a Globo do lado, ele é igual. Ah, mas a Globo chega em não sei quantos milhões. Beleza, mas o impacto que ele traz é muito grande, é muito maior, é muito relevante. Então, que aí volta nessa questão que você trouxe sobre o futuro, né, do relacionamento comercial e da venda, e dessa prática comercial de modo geral, né, que o publicitário realmente sabe fazer de uma forma muito pobre, é através do relacionamento humano, né? A gente começa a perceber que quem entende de gente, quem entende de pessoas, realmente começa, então, a despontar. E aí eu até digo e coloco isso com base em tudo que você falou, e queria trazer um assunto assim polêmico em questão, que é a cultura do cancelamento, né? Eu acho que tem um viés positivo dela,
porque ajuda a educar e ensinar, né, o mercado e a população, vamos dizer, de um modo geral. Mas eu acho que também, sim, ela também é falha, né? Como, por exemplo, o próprio caso da Pugliese. Não que seja uma apologia ou uma defesa, se defender um erro, né? Acho que erro é um erro e tudo bem, e todo mundo é passível de erro. Mas a questão de você cancelar alguém, uma pessoa, diante de um erro, é uma visão muito idealizada sobre a vida, né? Porque quem é a pessoa que vive sem cometer um erro? Quem é a pessoa que não erra, sabe? E aí, até pegando um gancho nisso, por exemplo, esse foi um caso que acabou acontecendo isso puxa, entendo, que eu não sou muito a favor realmente de ações agressivas, né? Ações agressivas me incomodam. Eu acho que o diálogo, a conversa, você ter espaço para isso é uma coisa muito melhor, assim. Dá para você educar a pessoa, dá para você conscientizar através de uma troca. Às vezes a pessoa só não sabia, não se ligou, né? Não entendeu. E aí eu queria pegar um exemplo que eu vi recente essa semana no TikTok. Não sei se chegou a ver, Pro, mas eu achei brilhante, brilhante. Eu, não, infelizmente, não vou lembrar o nome da moça, até mesmo porque eu sou novo no assunto do TikTok, né? Eu sou novo aqui no TikTok, então eu sou um espermatozoide ainda, né? Basicamente, eu sou aquele que fica lá vendo e dando risada. Para mim, virou entretenimento. Eu tô curtindo demais. E aí apareceu uma moça, linda, por sinal, loira, tal, todos os padrões, vamos dizer assim, do privilégio, né? Só que ela estudou e se especializou em fazer maquiagem para pessoas negras. Por quê? Porque ela entendeu a dor e a necessidade das clientes dela, que não se sentiam representadas, porque só tinha maquiagem que não atendia elas, deixava maquiagem, deixava elas brancas, pálidas, prateadas, e ela se especializou no assunto. Eu não vi o primeiro vídeo dela, no qual ela rolou essa polêmica, e aí, pum, cultura de cancelamento nela. Só que eu achei que ela foi assim, brilhante, e diferente talvez do exemplo que você trouxe da Pugliese, eu acho que ela se posicionou de uma maneira muito positiva e muito assertiva. Logo em seguida, ela gravou um vídeo resposta e ela disse assim: gente, eu concordo com vocês, eu não sou negra e eu não tenho espaço de fala aqui. Mas em nenhum momento eu disse que tinha esse espaço. O meu espaço de fala é de uma profissional de X anos de carreira, com X cursos, X formações, que se especializou nisso e ouve as suas clientes, e com base em ouvir elas, se desenvolveu profissionalmente para ter gabarito e know-how para chegar aqui, para falar que isso aqui é assertivo para esse tipo de trabalho. Aqui eu estou falando de técnica, competência técnica, é de trabalho, não estou falando de nenhum outro assunto. E eu acho que foi tão brilhante, porque aí eu vi uma outra massa se posicionando, e inclusive clientes dela e outras pessoas falando, meu, em nenhum momento ela entrou em situações ou questões difíceis. Ela só falou que ela se especializou, ela viveu, ela dedicou anos da vida dela a viver e trabalhar com aquilo, sabe? Então, assim, eu queria mostrar esses dois polos, por quê? Porque eu acho que, sim, tem uma questão importante para educar e ensinar, sabe? Eu acho que uma coisa de choque, assim, às vezes é bacana porque ajuda a educar e realmente algumas pessoas precisam do choque para se conscientizar. Não só pessoas, mas também as marcas, né? Porque a gente vive uma cultura enraizada que traz esses ensinamentos, então eu acho isso importante, mas ao mesmo tempo eu também acho importante esse tipo de posicionamento, porque dentro dessa cultura altamente idealizada, muita gente também é injustiçada, né? Então, assim, eu queria que você elaborasse um pouco em relação a isso. Como que você vê isso? Como que você entende? Porque, percebe, agora o consumidor está com muita força, né? E a marca que não entender isso, não respeitar e não trabalhar alinhada com isso, por exemplo, o case da Natura agora, que soube super trabalhar alinhado à audiência dela e soube trabalhar muito bem, Mara, na Bolsa de Valores ela projetou, né? Ela cresceu, ela estourou. Então, quer dizer, ela soube utilizar isso de uma maneira brilhante, né? Acho que assim, foi fantástica. E sim, ela promoveu de sabores e incômodos. Tudo bem, faz parte também, não vai agradar todo mundo. Mas eu acho que ela soube usar com inteligência, né? Então, como que você vê essa cultura e uma forma de você conseguir angariar e obter informações para se posicionar de uma forma mais, vamos chamar assim, segura ou inteligente ou sábia ou com informação, né? Porque para a marca também é difícil. Porque às vezes atrás dela tem uma pessoa que está com uma cultura enraizada e que ela mesma não entendeu ainda tão pouco a marca dela, né? Como que a gente pode ajudar essa pessoa a entender essa nova cultura, esse novo relacionamento, para ela não ser mais uma marca cancelada, né? E uma marca que realmente aprende e comece a partir daqui, né? A construir um caminho mais próspero. Vamos lá, tem muita lição nisso que você falou nesse caso. Eu não acompanhei esse caso, mas então eu vou analisar pelo que você falou, até porque depois, quem quiser saber mais sobre cultura do cancelamento, sobre o caso,
Natura e Tom e o Tami, o caso do casal do Rio de Janeiro que foi cancelado, né, entre outros cancelamentos, eles estão todos no meu feed. Então eu analisei todo, da Beyoncé também, né, que aí uma antropóloga branca, inclusive uma colega minha, foi quem criticou a Beyoncé, deram maior rasteira nela, deram cancela nela. Olha, primeira lição, né? Essa moça começou bem como aí nas redes, levando o trabalho dela? Não. Ela errou feio. Aonde ela errou feio? Uma pessoa branca pode ensinar uma pessoa preta a se maquiar? Até pode. Mas ela deveria ter construído a autoridade dela antes. Então, as pessoas sempre têm uma reação muito instintiva a nós, né? Então, a gente precisa falar a que nós viemos. Então, veja, na hora que você começou a live, você pediu para que eu me apresentasse. Então, ali já constrói um pouquinho de autoridade. Você está me transferindo autoridade, porque você começou, olha, o cara é prof, ele é genial, tal, não sei o quê. Então, as pessoas, tá bom, né? Tu vou acreditar. Então, não dá para eu ir no TikTok e falar, vou ensinar vocês, porque daí eu não estou sabendo da trajetória dela, qual foi o caminho que ela está fazendo nas redes sociais. Ela tem que tomar cuidado também, e o que eu estou dizendo é para todos nós, né? Porque o TikTok, ele é um meio muito instantâneo, ele é muito mais entretenimento, com pouco ensinamento. Ele pode ser utilizado para as vendas, ele pode ser utilizado para ensinar, pode sim, mas as pessoas estão lá para se entreter. Então, o que é isso? Tem menos espaço para explicações ali. Então, me surpreende que ela teve que explicar de onde ela veio. Falar, não, peraí, gente, eu não quis atingir nenhuma pauta que não seja minha, eu só estou fazendo o que eu sempre fiz na vida. Então, o que isso significa? Que ela não contou essa história antes para as pessoas. Que ela cometeu um erro dos empreendedores digitais recentes, que já começa vendendo. Então, o cara tem aquele sonho, né, de realizar os 7 dígitos, aquela famosa 6 dígitos, 7 dígitos. Hoje mesmo eu vi o cara que ensinou, você sabe ensinar, o cara que estava falando, você sabe ensinar alguma coisa? Pois eu te garanto, você pode ter 100 mil reais no mês, né? Então, calma lá, né? Tanto que eu conversando, dialogando com uma amiga nas redes, eu até zoei, né? Eu falei, agora o Brasil já é um país de milionários, nem tem mais pobre aqui, que tá todo mundo já, né? A elite já está nos 7 dígitos, 6 dígitos, a classe popular agora já está nos 4 dígitos. A gente nem precisa mais de presidente, a gente está bombando, né? Mas eu vou te falar uma coisa sobre o olhar do empreendedorismo, que aí é a maneira que eu super defendo e me especializei minha vida inteira, né? Minha vida inteira não, minha vida inteira recente, 10 anos. É uma desinformação isso, sabia? Então, porque cria uma cultura tão idealizada de empreendedorismo que não ajuda a fomentar empreendedorismo, ajuda a fomentar o desempreendedorismo. As pessoas desistem porque elas entendem que elas não pertencem àquilo, porque elas são as únicas que não alcançam aquilo. Só que a grande verdade é que quantos Neymares existem no mundo? É outra história. Isso existe, é real. Mas quantos tem? É insano, sabe? Chega a ser doentio. Machuca as pessoas. Me incomoda tanto ao ponto. Que eu luto com isso muito antes do marketing digital com 6 em 7. Eu luto desde a época do marketing multinível, né? É outro. Bens a Deus. Nossa Senhora. É uma desinformação atrás da outra que não permite ninguém se desenvolver. É uma cultura da perfeição. Então, é exatamente isso. A primeira etapa para trabalhar com empreendedorismo digital é mostrar que o sujeito tem autoridade naquilo, porque a gente tem, isso é relacionamento. Então, isso significa que ela pulou alguma etapa desse relacionamento. Ela começou com propaganda, ela deu uma de publicitária, né? Ela começou com a publicidade, então ela já foi para o TikTok fazer a publicidade dela. Claro, de novo, eu quero reforçar, eu não conheço esse caso, eu não conheço a história dela. Então, não, nem eu também não sei, mas eu estou aqui analisando pelo relato que você fez. Lógico. Nesse relato, para ela ter que retomar a história dela, me dá a impressão
que ela não contou a história dela para ninguém. Então leva um tempo isso. Ela deveria ter aí, né, criado um relacionamento, né, lá no mesmo TikTok, ela tem começado a mostrar. Vocês sabem quem eu já maquiei? Pá, pá, pá. Olha, todo mundo preta. Todas essas mulheres eram pretas. Uau, né? Trazer alguma cliente, algum depoimento, alguma cliente falando, nossa, ela transformou minha vida, eu não sabia me maquiar, tem realmente, chamar alguma cliente para fazer alguma cena, postar depoimento, que é o que a gente faz, ter utilizado o Insta, tem uma correlação muito grande, né? Uma sobreposição entre Insta e TikTok, eles têm uma linguagem muito parecida, né? Então, ela ter usado bastante o Insta para ir contando essa história dela, deixar essa historinha dela lá no feed, resgatar fotos antigas e colocar lá, olha, eu em 2008 já brincando de maquiar a boneca preta. Olha, essa daqui foi minha primeira cliente. Gente, olha como eu era feinha, mas já estava maquiando as mulheres pretas. Então, ela deveria ter construído, né, a autoridade. Então, qual é a lição aqui para nós? Que eu acho que é bem importante, é até mais importante do que a gente falar desse caso, se a cultura de cancelamento é legal ou não, é a gente tirar aprendizado para todos nós. Primeiro, construa a sua autoridade. Porque senão, na hora que a gente já começa vendendo, as pessoas vão virar e falar, tá, mas quem é você para vir me vender isso? Mas quem é você nesse rolê? É a mesma coisa. Quer dizer, a gente volta de novo aí pro relacionamento, né? Você não chega para alguém Exatamente. novo e fala assim, e aí, vamos dar uma trepada? Você primeiro se Isso. relaciona, você conquista, você envolve para depois chegar nessa situação, né? Exatamente. Ou então, né? Porque, olha, da trepada, de repente, pode. As pessoas anônimas pode rolar uma química bem legal. E depois até da trepada, mas depois descobre que não quer repetir mais, que ali já bastou, né? Mas aí eu dou um outro exemplo, que é quando a gente não está muito bem de saúde, aí alguém sem nenhuma autoridade vem dar opinião. Aparece e fala, mas você já tomou esse remédio? Mas você já fez isso? Mas você fez aquilo? Mas você fez aquilo outro? Eu vou te dar um exemplo. Eu sou deficiente auditivo, eu sou totalmente surdo do ouvido direito, ouço somente do ouvido esquerdo e somente 40%. Quando eu relato isso para as pessoas começam assim, mas você já tentou fazer cirurgia? Mas você já foi em tal médico? Mas você se consulta mesmo? Eu tenho vontade de Não, virar e amor, falar, eu aceitei que eu sou surdo e resolvi ficar assim pro resto da minha isso. vida. Eu tenho vontade de virar e falar assim, vai tomar, né? Em qualquer lugar que você queira, isso é com você. Você escolhe, vai tomar, mas me deixa. Então, em silêncio, eu dou uma cancelada, não na pessoa, nos depoimentos da pessoa, eu ignoro. Porque, cara, isso é muito chato. E Uma tem gente preguicinha. que insiste. Então, tem gente que me manda, né? Me manda, inclusive, pelas redes, me marca em determinados médicos, me marca em médico cirurgião, me marca em Te equipamento marca? que Como você assim? fez. Né? Vai lá no Insta daquele médico e Olha aqui, coloca meu Fábio. nome lá, É né? mesmo? Então, o sujeito, a pessoa fica me perseguindo, fica tentando me ensinar. Imagina, eu sou surdo desde os 7 anos de idade, né? Então, a pessoa fica tentando me ensinar como eu posso conseguir obter a cura. Como se eu nunca tivesse passado por médico, como se eu não tivesse passado por grandes especialistas, como se até recentemente eu não tivesse passado por especialista e ele falasse, no seu caso, ainda não temos nenhum aparelho, não temos nenhuma cirurgia, mas você está super bem, vai que vai, é isso aí. Então as pessoas ficam me perguntando, mas você não quer ouvir? Mas como que você faz para falar? Mas você está me ouvindo ou você está fingindo? Né? Então, então, quer dizer, são pessoas sem nenhuma autoridade e as pessoas começam a provocar. Começa assim, você faz leitura labial, aí a pessoa fica assim, Isso tudo que você falou é real mesmo? é realíssimo. Que isso? Realíssimo. Nossa, mas é É muito fora da vida diária. realidade. É vida diária. Todo dia. É que eu já comecei a cortar isso, já. Como eu já estou chegando nos 50 anos, então eu já não tenho mais saco para essas coisas. Porque antes, e agora eu estou empoderado, né? Que a gente também vai se empoderando, é um momento que fala-se de diversidade. Mas antes eu me dava o trabalho de responder essas pessoas, aí eu tinha a preocupação de andar com atestado sempre na bolsa, então eu mostrava, se duvidasse.
né? Então, agora eu dou uma outra resposta, né? As pessoas começam com isso, falam, tá, eu sou surdo desde os 7 anos, eu sei bem. Mas você não quer ouvir? Fala, não, você não precisa, né? Só sai coisa óbvia daí, não precisa ouvir nada. Pá, né? Já dou logo um tapa na cara, né? Porque a pessoa passa dos limites. Ou então, quando a pessoa vira para mim e fala, sério que você é surdo? Aí eu devolvo. Você tá achando que eu tô mentindo? Você está me chamando, então, de mentiroso. E eu já tive que fazer isso várias vezes em ambiente de trabalho, com gente seríssima, que na hora que eu falei, virou e falou, brincadeira. Aí eu virei sério e falei assim, você está achando que eu estou aqui de molecagem com você? Você está achando que eu estou mentindo nesse aspecto? Isso é super ofensivo. Aí a pessoa vira e fala, nossa, não. Eu falo, não, nossa, sim. Porque se eu fosse um cadeirante, você me falaria isso. Então, saiba que, como eu, há várias pessoas com deficiência que você não vai ver. Então, você respeita. Se eu preciso de uma ajuda, eu já estou te dizendo, eu não estou afirmando isso à toa, então você se respeita. Então, me respeita. Então, a pessoa, né? Que na verdade, eu estou falando aí para a pessoa, cara, você não tem autoridade para vir com esse discurso. Não, e as pessoas ficam realmente muito insistindo, recomendando, como eu disse, médico, tratamento, chazinho, macumba, pastor, recomendam de tudo, astrólogo, tal. Nossa, gente, que coisa chata, né? Então, isso que eu fiz, essa ponte, é o relacionamento que começa pela autoridade. Então, veja, eu nunca ouvi isso de um médico. Uhum. Nunca que eu falei isso para um médico, né? Numa roda de amigos que tenha médico, o médico falou, nossa, sério isso? O médico, uau, né? Aí o médico até, às vezes, quer um detalhamento. Ele fala, você sabe qual é o nome da sua patologia? Você sabe me explicar? E às vezes eu não sei o nome, mas eu explico ele, uau, isso é raríssimo, uau, mas que interessante te conhecer. Aí já aconteceu isso de eu falar para uma médica, né, que eu conheci em outro círculo, e daí ela falou, uau, nossa, você sabe que casos como o seu, a gente nunca viu na faculdade, a gente só via na teoria, porque é muito raro. Então, os professores falavam e a gente ficava imaginando e pensando, o professor está mentindo, porque ele destacava que pessoas que têm esse tipo de surdez que você tem, elas conseguem falar fluentemente, elas não têm problema da oralização. E que isso dá uma série de problemas para elas, né? Então, essa é uma questão de autoridade. Então, quer dizer, ela chegou no rolê, não explicou quem era ela, não explicou a história. E daí vai uma dica: empreendedor digital, ele não pode ter um perfil que só fica vendendo, né? Ele também tem que entregar o conteúdo, ele tem que fazer uma live como você está fazendo, que mostra autoridade, mostra com quem você se relaciona, mostra a sua competência para as perguntas, mostrar quem ele é, né? Então tem foto, tem que ter foto pessoal, sim. Tem muito equívoco ainda, esse daqui é o meu perfil pessoal, esse daqui é o meu perfil profissional. Isso já foi, cara, isso é século, sei lá, século XVI, né? Sabe como que eu gosto de ensinar os clientes quando eu falo disso? Eu falo assim, ó, percebe, você está entrando em uma rede social. Então, Exatamente. ela é social. Entendeu a palavra? Porque é isso. Exatamente. Se você não está distante do relacionamento socializar, né? Que é isso que a gente está colocando. Exatamente. As pessoas estão... Basicamente, assim, o que eu estou entendendo da nossa conversa o nosso relacionamento, talvez hoje digital, antes, né? Acho que antes em si, até a própria rede social era algo novo, acho que nem ela sabia o que ela era em si, né? Era uma plataforma de conversa, né? A gente veio do Napster, do ICQ, né? Então, acho que a visão é essa. Mas o que eu entendo é que cada vez mais a gente se aproxima da naturalidade, né? Da rede social não ser distante de um relacionamento social presente, como a gente faria com qualquer outra pessoa, né? Com respeito, com pergunta, com empatia, com entendimento. Só que eu acho que isso faz muito sentido pra gente, acho que é uma puta dica para as pessoas e as marcas se posicionarem, se relacionarem, né? Entender que a marca, vamos dizer assim, é o tio da suquita no meio da galera, né? Ela vai ter que chegar com um pouquinho mais de jeito, senão ela vai ficar meio outside, assim, né? Mas assim, eu também queria pegar um outro viés, que é o lado que às vezes eu vejo do rápido julgamento, né?
que existe. Mas já que a gente está fazendo esse viés entre social real e social digital, eu não percebo que isso é um traço de fragilidade da rede social, é um traço de fragilidade do ser humano de modo geral. Né? Isso, O ser humano, de modo geral, ele tem isso. Só que na rede social, né, pela construção dela, o poder de escala da informação, assim, ele é absurdo. Né? Então, às vezes, a gente projeta situações e questões que já aconteceu, por exemplo, pessoas serem espancadas ou assassinadas porque foram confundidas com outras pessoas. Quer dizer, isso é um caso assim, terrível. Né? Eu não estou comparando entre tem mais bom, tem os melhores do que os ruins. A questão não é essa. A questão é, ainda assim, a gente continua com o nosso traço de fragilidade. Né? Então, como que a gente atuar com esse rápido julgamento, né? Será que uma escuta ativa, uma empatia aí não ajudaria para a gente desenvolver um ambiente mais saudável? Não, porque a empatia demora muito, só daqui a uns 2 séculos, né? Porque empatia, ninguém nasce com empatia. O discurso é muito bonito, mas a gente tem que exercitar a empatia. Entre eu tentar te compreender e punir, jogar uma pedra em você, eu vou jogar pedra. Jesus Cristo acho que mostrou isso muito bem, né? Porque estava todo mundo lá querendo apedrejar Maria Madalena e ele nem foi pela empatia, vamos tentar compreender. Ele também deu uma pedrada lá em todo mundo. Ele virou e falou, então tá bom, quem não tiver pecado nenhum pode tirar a primeira pedra que a gente está de boa. Então, né? Mas não é empatia? Mas não é empatia. Ele ensinou. Ele falou assim, olha para você... Ele desceu lei. Ele desceu lei. Tem uma diferença. A empatia é o que eu fiz com essa empreendedora, né? Não, eu concordo contigo. Não é empatia em essência, mas de certa forma ele não pôs a pessoa para exercitar isso, sabe? Tipo, é um processo forçado, é um soft skill sendo desenvolvido através do hard. Ele botou lei, ele botou cota. Então é que nem eu surdo, eu entro na cota. Então, há um bom tempo, muitas faculdades não queriam me contratar quando sabiam que eu era surdo. Falava, mas será que ele hoje vai ouvir? Hoje todo mundo cala a boca, né? Que eu ouço e falo, o que foi? Tá com problema? Aí todo mundo... Aí isso é a postura de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi extremamente incisivo. Ele não virou e falou, gente, vamos tentar entender a história dessa prostituta, se ela foi abandonada, se ela foi estuprada, vou contar a historinha dela. Não, ele não mostrou quem era ela. Ele mostrou quem eram os linchadores. Então, ele virou para os linchadores e só falou assim, você tem certeza? Porque a lei lá de cima está olhando para vocês. Tanto que ele foi muito claro. Vamos traduzir? Ele perguntou, você vai linchar o criminoso? Você nunca cometeu crime? Aí as pessoas, né? Melhor eu ir para casa. Nossa, até que eu não queria atacar essa pedrinha aqui, não. Tudo bem, tá tudo certo. A lei aqui pegou o negócio. Então, é que nem as leis contra a homofobia, as leis contra a transfobia, as leis contra racismo. Tem que ter lei, cara. Né? Se não tiver lei, esse povo vai tudo morrer, vai ficar tudo desempregado, vai ficar tudo assim. Então aproveita que você entrou nesse assunto aí que eu considero um pouco mais polêmico, mas me lembrei aqui agora de uma entrevista que eu vi do Morgan Freeman. Eu queria que você comentasse a opinião dele. Tá? Eu achei brilhante, né? Mas eu também não tenho espaço de fala aqui, mas é que enquanto ser humano, né, independente de raça ou credo, eu tô falando enquanto ser humano, é que, para mim, eu sou esse cara, né? Eu gosto de ir sempre pela linha tentar ir pela linha mais amena, né? E eu acho que ele foi assim... O repórter fez essa pergunta para ele, né? De como é que foi? Como acabar com o racismo. E ele falou assim, para de falar dele. Eu achei que foi de uma sabedoria tão grande, porque, de um lado, eu entendo esse posicionamento, esse viés de nós temos que confrontar, nós temos que nos posicionar, e tem mesmo, porque senão as pessoas não vão nunca aprender, nunca vão descobrir isso. Só que eu achei que o que ele falou foi de uma sabedoria tão grande também, porque assim, a extinção da informação traz a não existência, né? Então assim, como que fica essa correlação? Porque assim, ainda vão ter os que ignoram, né? Os ignorantes que ignoram o assunto da informação e vão ficar repetindo o mantra, tudo bem, que vem desde a época da escravidão, e tem aqueles que, por exemplo, talvez mais evoluídos, pensariam dessa forma. Como é que fica entre esses 3 vieses, né? O ignorante, o que confronta e, vamos dizer, o sábio, o estilo Morgan Freeman? Não tem nenhuma sabedoria no que ele fala, tem um desserviço. Eu sou daqueles, cancela esse cara, desserviço, uma luta racial, um desrespeito com as pessoas pretas, uma desinformação, uma ignorância dele surpreendente,
Porque o O.J. Simpson falava isso na década de 60, as pessoas pretas morrendo nos Estados Unidos e perguntando para o O.J. Simpson, você é preto? Ele imagina, não existe gente preta, existe todo ser humano. Não, né? Essas pessoas elas dependem de lei. Então, por exemplo, eu sou gay. Se não tiver lei, como é que eu caso? Como é que eu asseguro os direitos diante de uma justiça? Né? Como é que eu e meu marido, a gente vai assegurar, né, os planos de saúde, o direito dele responder a mim, dele responder por mim? Então, veja só, antes da gente ter lei, se eu vou para o hospital e se eu morro, o meu marido não pode pegar o meu corpo. Ele não pode. Ele não pode responder pelo meu corpo. Entre várias outras situações. As pessoas trans, por exemplo, elas precisam de lei protegendo elas, inclusive porque elas passam por umas questões médicas. O Morgan, quando ele falou isso, ele fez um grande desserviço. O Brasil fingiu que não tem racismo até agora. A gente foi falar de racismo recentemente. Né? Quer Então, dizer, eu, por exemplo, se a gente não fala sobre, ninguém entende sobre, ninguém se educa sobre, não surge vou lei, e dar aí uma continua. metáfora. A gente Essa... vai no médico, aí faz uma tomografia. O médico olha o exame e fala, não vamos falar sobre o exame. Que é isso? Entendi. Total sentido. Que é isso? Entendi. Não, eu entendi. Faz total sentido. Quer dizer, tá. Aí, Você se eu não torna... sou a favor do cancela, mas nos Estados Unidos tem uma expressão, uma outra expressão que eles usam, que é o exposed, que é o quê? Essa pessoa, ela precisa ser exposta, não é ela como pessoa, essa ideia, para que a sociedade discuta porque ele tem influência, essa ideia, né? E aprenda a falar, olha, esse pensamento de que não existe pessoas pretas, somos todos seres humanos, é equivocado, né? Esse pensamento, por mais bem intencionado que seja, principalmente para o então, momento na internet, aí eu faço a proposta. Vamos parar de falar sobre desnutrição, sobre acesso à escola, vamos parar de falar sobre violência. Não vamos mais falar sobre assalto e o Brasil provavelmente vai ser um país mais seguro. Não vamos mais falar sobre traficante. Não, mas muito interessante esse exercício, né? Porque é só você trocar a interpretação, né? É falar, vamos acabar com a fome. Como que acaba? Só vamos deixar de falar dela. Aí fica evidente o erro. Não, maravilhoso, maravilhoso. Pro, adivinha só. De novo. A gente tá no ápice do papo, quente, delicioso, maravilhoso. Temos 1 minuto e 40. Meu, ó... Eu acho que a gente vai ter que fazer uma live por dia, porque os nossos papos vão longe. Para quem não sabe, a última vez, inclusive, a gente desligou aqui. Eu liguei para agradecer o Pro no WhatsApp. A gente ficou mais 1 hora lá, né? Então, assim, é sempre muito prazer. Eu queria muito, muito realmente te agradecer mais uma vez por você ter topado estar aqui e por trazer assim, esse desbunde de conhecimento, de conteúdo, de informação